Estão vendo, Isabelle? Sim. Não estou conseguindo aqui. Sim, estamos vendo, Eliane, podem? Acho que a Isabelle está com algum problema. Estamos te ouvindo, Isabelle. Tá me escutando? Sim. Eu vou sair, vou pelo celular. Eu não estou conseguindo entrar. Você não está vendo a tela, Isabelle? Você está me escutando, professora? Sim, tá estamos escutando? ouvindo. Então Sim. tá. Então que susto. Pensei que não Pode me começar. escutando. Sim, pode começar. Tá. Olá, meu nome é Isabelle e a minha orientadora é a Eliane Aparecida Abacocina. E vamos apresentar hoje o trabalho de um projeto de autonomia para a redação do Enem Experiências no Ensino Remoto. Próximo slide. Como o projeto começou? Ficou mudo aqui para mim. Para mim também. A tela ficou preta. Voltou agora, deve ter travado. Tá vendo, Isabelle? Eu estou projetando o primeiro slide, se você tiver como visualizar. É o segundo slide, como o projeto começou. Eu acho que vou participar. Quer passar para um outro trabalho e depois a gente retorna quando a Isabelle tiver retornado? Isabelle, você nos ouve? Tô aqui. Eu vi que você entrou com outra conta. Não, eu entrei com outra conta. Se quiser, desliga a câmera, Isabelle. Se quiser desligar a câmera, talvez economiza energia. Eu não sei por que está acontecendo, mas eu apresento aqui, não tem problema. A gente pode começar de novo? Eu prometo que eu vou rápido. Claro. Sim, vamos lá. Pode sim. Tá bom, eu vou pelo celular, professora. Tá, você pode ir vendo por aí que eu projeto aqui, ok? Tá bom, então, professora, obrigada. Então, iniciando novamente, olá, tudo bem? Meu nome é Isabelle Moreno, e a minha orientadora desse projeto é a professora Eliane Aparecida Vacocina. E vamos apresentar hoje o trabalho de autonomia para a redação do Enem, experiências no ensino remoto. Como o projeto começou? A verdade é que este projeto ele teve início a partir de um outro projeto, que seria o projeto de apoio ao ensino de leitura e escrita, ler e escrever com autonomia. A verdade é que a gente iniciou o projeto com um plantão de dúvidas. Esse plantão de dúvidas era voltado para alunos do ensino médio, do próprio IFE, que tinha dificuldades em leitura e interpretação de texto. Só que não houve muita procura. Então, pelo fato de não haver muita procura, começamos a ter reflexões do quais seriam os desafios dos alunos do ensino médio. Então, tivemos a conclusão que a redação do Enem ela tinha um peso muito grande para os alunos do ensino médio, apesar que eles eles, assim que saem do ensino médio, eles querem ingressar no ensino superior. O projeto ele teve início no dia 27 de julho, mas o do Enem teve com a apresentação dos alunos a partir do dia 18 de agosto. 19 de agosto. 19, só confirmando. O próximo, professora.
Como vocês podem observar, eu não vou focar muito nesses itens que eu coloquei para vocês. Eu vou falar qual foi. Esse só é um dos itens em sequência que eu coloquei para a redação do Enem 2021. Primeiro, a gente começou pela reunião do Google Meet, depois foi o folder, a gente teve a elaboração do código QR no folder, a gente teve a divulgação e o preenchimento do formulário e o WhatsApp, que é uma das ferramentas que a gente utilizou. Tem outras, só que vocês vão ver nos próximos slides. Próximo. A plataforma do Google Meet. A plataforma do Google Meet foi muito utilizada por mim, pela professora Eliane, porque as nossas reuniões eram feitas pelo Google Meet, né, no ensino não presencial, porque era para ser um ensino presencial, só que devido à pandemia, nós tivemos que utilizar o Google Meet. Então, a partir disso, nós realizamos todas as reuniões, toda a divulgação, todo o processo do projeto pelo Google Meet, não só a nossa reunião, mas também o atendimento dos alunos, o plantão de dúvidas e também a questão do grupo de estudos da redação do Enem também foram realizados pelo Google Meet. Próximo slide, professora. Como vocês podem observar, esse é o folder para divulgação. Esse folder, eu não vou falar muito sobre o folder, mas ele foi um destaque muito grande para a nossa divulgação. A gente utilizou palavras onde seria de grande importância para os alunos, né? Que seria a questão da competência, que muitas das vezes os alunos eles focam muito na questão do tema e não na questão da competência, que é o que a gente colocou aqui, que vocês podem observar no slide, ó. Prepara sua competência, porque a do Enem já está pronta. Aí vem a participar, nós inserimos a questão do Google Meet, para o aluno ter o link em acesso do Google Meet. Também colocamos o formulário também. Esse formulário eu vou estar falando mais profundo sobre ele no próximo slide. E também o código QR. O código QR é muito utilizado. Então, inserimos o código QR para colocar algumas informações que não colocamos no folder, por exemplo, número de telefone, também colocamos o nome da professora por inteiro, o meu nome, todas as informações. E também as informações que continham no folder também a gente colocou para que o aluno tivesse acesso quando ele escaneasse pelo celular. O próximo, professora. Esse é o Google Forms. O Google Forms, como é de conhecimento de todos, o Google Forms é uma plataforma de avaliação, de formulários. Então, a gente utilizou o Google Forms para que os alunos pudessem estar preenchendo, caso eles tivessem interesse no curso. No grupo de estudos da redação do Enem. A gente colocou todas as informações, né, do início, que seria 1 hora de estudo, e também colocamos o nome, o WhatsApp e o e-mail e o curso que o aluno ingressava, que seria no caso dos alunos do próprio IFE. E também colocamos uma pergunta para o aluno responder, que qual seu maior desafio para realizar a redação do Enem? E a partir disso, tivemos vários argumentos de vários alunos que se inscreveram nesse curso, que trabalhamos com esses argumentos que a gente colocou na hora de estudar, a gente colocou para que os alunos pudessem desenvolver esse desafio na redação do Enem. Próximo, professora. WhatsApp. O WhatsApp também é outra ferramenta que foi muito utilizada. O que acontece? Quando o aluno ele preenchia o formulário, eu recebi um link no meu e-mail informando todos os dados do aluno. Nesses dados do aluno, eu entrava em contato com o aluno no privado e simplesmente eu dava as boas-vindas para o aluno e perguntava para ele, né, se ele gostaria de estar entrando no grupo de WhatsApp de estudos do próprio Enem, que lá a gente poderia estar tendo mais informações, troca de e-mails, caso eles quisessem, troca de conteúdo também, e de arquivos de PDF. O próximo, professora. A redação. A redação do Enem, como deve ser conhecimento de todos, acredito eu, que a redação do Enem ela é baseada na Constituição de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases, que ela quer que o aluno, né, ele tenha uma visão crítica perante aos desafios da sociedade. Então, como a redação do Enem é problemas de difícil resolução, então eles usam essa questão da Constituição de 1988. A próxima, professora.
As competências da redação. Essa, como eu havia informado num slide, logo no início do slide, que os alunos normalmente eles focam muito no tema. Qual o tema que vai cair? Qual o tema que vai ser? Ficam chutando o tema. Na verdade, o que eles deveriam fazer mesmo era estudar as competências. Na verdade, a gente tem 5 competências na redação do Enem. Essas 5 competências, cada uma delas, valem 200 pontos, que aí temos a redação nota 1000. Temos a competência número 1, que vocês podem observar, que é o domínio na norma formal da língua portuguesa. É preciso que o aluno ele tenha conhecimento da linguagem, né, da língua portuguesa, das palavras, da nova ortografia. E a competência 2, que é a competência da proposta da redação. Essa competência 2, eu estou falando assim, um curto, mas tem muito mais conteúdo em cada competência, mas eu coloquei as mais em mais destaque que os alunos eles têm um desafio maior. Temos a competência 2, que eles têm que compreender a proposta da redação. Ou seja, se está falando de uva, eles não podem falar de maçã. Então, o Enem percebeu isso e agora o Enem está disponibilizando para os alunos na própria prova 2 textos motivacionais para dar um norte para os alunos para que ele possa realizar a redação do Enem para ter argumentos para iniciar a redação do Enem. A competência número 3, ela defende o ponto de vista. O ponto de vista normalmente seria no desenvolvimento, seriam os argumentos da redação, que o aluno também precisa seguir todas as regras para que ele tenha os 200 pontos. Também temos a competência 4, que é demonstrar conhecimento linguístico. O que seria isso? Seria ele usar palavras como todavia, entretanto, contudo. Tem outras regrinhas também que precisa ser seguida na competência 4, mas em mais destaque são essas mesmo. Aí a competência 5, que seria respeitar os direitos humanos. Então, antes no Enem, o Enem ele zerava a redação se a pessoa ferisse os direitos humanos. Agora não, agora o Enem ele somente zera a competência 5, somente. Então, os alunos, né, no grupo de redação foi sempre informado para os alunos que eles têm que diferenciar a liberdade de expressão com ferir os direitos humanos de outra pessoa. O próximo, professora. Experiências no ensino remoto. O que utilizamos? Tem muito mais outros conteúdos que a gente utilizou, mas em destaque mesmo, a gente tem a cartilha do Enem, a folha de redação e possíveis temas. A cartilha do Enem foi tudo retirado do próprio site do MEC e do INEP. A folha de redação, a gente utilizou a folha de redação que a própria plataforma do Me Salva e do Descomplica estava disponibilizando, que é uma folha semelhante à folha de redação do Enem. E também a questão também que vale ressaltar, que como os alunos não tinham a questão de impressão, que eles não tinham aquela coisa de ficar imprimindo, né, as folhas que estavam em PDF, eu disponibilizei para os alunos que eles poderiam usar, sim, a folha de um caderno, porque a pauta que tem no caderno, ela é semelhante à pauta que tem na redação do Enem. Então, eles poderiam enumerar 30 linhas para que eles pudessem fazer a própria correção, a própria redação como rascunho. Os possíveis temas. Vou falar dos mais destaques que nós utilizamos no grupo de redação. Utilizamos a gravidez na adolescência, utilizamos, porque foi um tema que não caiu na redação do Enem. Utilizamos também a pandemia x epidemia, que também é voltado para a saúde, que eu ressaltei esses dois, porque como as provas já estão feitas, né, a gente não sabe se não é um tema atual de agora, mas é um tema que já vem falado há muito tempo. E também utilizamos muito também a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Utilizamos artigos da própria ONU para argumentar na introdução também e na conclusão da redação do Enem. O próximo, professora. Essa ferramenta é o Padlet. Não acredito que eu não sei se é de conhecimento de todos também. Utilizamos, sabemos que o Enem
que o Enem ele está caminhando de forma devagar, né, uma forma devagar, a questão de tudo ser online, devido às impressões que eles estão tendo, né, que é muita impressão. Então, resolvemos trabalhar com a plataforma do Padlet, que é a ferramenta do Padlet, onde os alunos poderiam simplesmente colocar a sua ideia, a sua introdução, o seu argumento, a sua conclusão. E nisso trabalhamos também com um cronômetro, onde o aluno, eu dava alguns minutos para ele realizar essa redação. Até porque, por mais que seja online ou não online a redação do Enem, ela vai ter um cronômetro e vai contar isso. Então, a gente trabalhou mesmo a questão do online mesmo e a questão do cronômetro, dos minutos. O próximo, professora. Eu informei para os alunos também. Esse é o Volpe. Eu acredito que alguns alunos eles conhecem o Volpe. O Volpe não é um dicionário, tá? Ele serve para consulta de vocabulário. Eu informei para os alunos, por quê? Porque eles têm, eu informei esse aplicativo para os alunos, porque eles têm muitos vícios de palavras, né? E também devido à autocorreção, tanto do Word quanto do WhatsApp. A gente está escrevendo às vezes e vem aquela palavrinha para a gente colocar. Então, o aluno acaba não sabendo se é com acento agudo, se é com acento circunflexo. Então, os alunos acabam não entendendo. Então, já que os alunos estão nessa questão de tecnologia, né, de aplicativos, a Academia Brasileira de Letras, ela fez essa consulta de vocabulário que é da Nova Ortografia Brasileira. O próximo, professora. Experiência adquirida com o projeto. Olha, a verdade é que todo o conteúdo que foi... A verdade é que o projeto ele está em andamento ainda. Mas até o momento, todas as questões que foram abordadas, tanto comigo quanto com a professora Eliane, foram de muita... foram muito boas, né? Teve algumas dificuldades, né, com os alunos, às vezes eles não compareciam no grupo de redação do Enem, devido a que eles ficavam muito atarefados com as questões, com as atividades do próprio IFE. Então, mas até então, todas as experiências adquiridas, foi tudo muito bom na questão. E é isso. Não sei se deu tempo. Obrigado, Isabelle. Olha, Por nada. parabéns, viu, pelo trabalho e pelo tempo, assim, deu certinho. Deu certo o tempo? Nossa, Sim. eu falei muito rápido. Eu falei muito rápido para ninguém me cortar. Obrigado, viu? Nada. Esperei a gente terminar a sua apresentação para informar que a gente, da comissão organizadora, resolveu misturar os trabalhos, né? Então, a nossa intenção aqui, pensando nessa ideia de formação de professores, não fosse que as salas tivessem trabalho só de matemática, trabalho só de letras, trabalho só de pós-graduação. Então, vocês vão verificar, né, que os temas aqui são bem diversos. Então, eu vou convidar agora o Flávio e a Maria Helena para que eles possam apresentar o trabalho Propostas de Atividades para Trabalhar Educação Financeira articulada à área de matemática e suas tecnologias. Obrigado, Flávio. Obrigado, Maria Helena. Fiquem à vontade. Olá, boa noite. Vou começar a apresentação aqui, então. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Eu tinha visto agora há pouco. Aqui. Tá a tela inteira? Como é que tá? Tudo beleza, Flávio? Beleza? Beleza. Pois bem, apresentação que são propostas de atividades, como já foi dito, esse trabalho é um trabalho de iniciação científica, está sendo desenvolvido por mim, pela Maria Helena, e com a orientação da professora Bruna. A apresentação, esse trabalho é a junção de duas iniciações científicas, uma feita pelo PIBISF e outra pelo PIBICT.
E o intuito desse trabalho é discutir a importância da educação financeira para o cidadão consumidor, tanto no âmbito escolar, e propor atividades em salas de aula e em meios tecnológicos, articulando o tema do cotidiano com a educação financeira. Pode passar. Bom, inicialmente esse trabalho a gente teve a base de estudo inicial com a BNCC, que ela é a Base Nacional Comum Curricular, e ela é um documento de caráter normativo que ele demonstra as aprendizagens essenciais que todo aluno deve ter dentro e fora de sala de aula, principalmente dentro. E esse documento, ele fala o que o aluno deve aprender desde o ensino básico, lá da pré-escola, até o ensino médio. Pode passar. E dentro dele, ele cita que cabe aos sistemas sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar os currículos e as propostas pedagógicas à abordagem de temas contemporâneos, que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Desta base, ela cita vários temas contemporâneos e a educação financeira é um tema entre eles. Então, esse é o nosso intuito dentro do projeto, de fazer essa análise em cima dele, o que essa regra geral diz para a gente. Após o estudo da BNCC, nós continuamos o estudo da iniciação científica com o tema de matemática financeira. Dentro do tema, nós estudamos principalmente 2 livros didáticos, que era um livro do Dante, que continha matemática financeira, e um livro esse é o nome da moça agora, da Márcia. Márcia e Casimoli. Isso, da Smoley. E dentro do livro do Dante nós encontramos que a matemática financeira é um ramo da matemática que formula cálculos para determinar quantidades envolvidas em operações financeiras, entre outros os juros simples e compostos, as taxas de juros, a relação entre juros, a progressão e os valores de prestações em financiamentos. Nós destacamos dentro dos conceitos de matemática financeira os principais que nós iríamos abordar na iniciação, que seria porcentagem, juros compostos, inflação e fator de atualização. Bom, e dentro da parte de educação financeira, a gente trabalhou buscar algumas definições sobre educação financeira. E dentro elas a gente encontrou a ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ABFIN, Grupo Brasileiro de Educadores Financeiros, e também a gente foi atrás do pessoal de Juiz de Fora, que é o grupo da GRIF, que é o Grupo de Pesquisas Financeiro-Econômicas. E dentre eles, a gente também buscou metodologias de como fazer esse gerenciamento financeiro para a vida e fazer essa introdução no nosso estudo. E com ele a gente teve o DISOP, que é uma metodologia do Reinaldo Domingos, onde ele cita 4 passos que você poderia seguir para poder realizar seus sonhos, o Me Poupe, da Natália Arcuri, o 3 Pilares para a Riqueza, de Eduardo Moreira, os 50, 30, 20 e variações que são autores desconhecidos. O principal do nosso estudo foi o DISOP. Pode passar. E dentro de todo esse estudo que a gente fez sobre educação financeira, a gente chegou meio que na conclusão de que a educação financeira ela vai muito além de números. É uma educação comportamental, de hábitos, e que por muitas vezes são impulsos relacionados ao consumo. E ter o conhecimento financeiro matemático é um diferencial por meio do qual as pessoas conseguem analisar seus rendimentos e gastos, além da possibilidade de planejar o futuro, mesmo com imprevisões e consciência. Então, a gente chegou nessa conclusão que
educação financeira, ela não é simplesmente só número, não é aquilo que o professor fala em sala, ou que a gente vê, tipo, pegar uma notinha. Não, ela é o consciente, é o como a gente trabalha, faz esse trabalho em cima de qualquer compra ou outros tipos de assunto relacionado a dinheiro. Bom, e seguindo o que é proposto para a apresentação de hoje, são atividades. Nós apresentaremos no total 3 atividades. Nós vamos começar com a atividade do Sai de Indaiatuba. Seria a atividade a proposta de leitura e interpretação de como é vista a conta de consumo de água na cidade. Para análise, utilizei a conta daqui de casa, do mês de outubro, onde eu encontrei a separação por faixas, onde consta como que é cobrada a água, o esgoto, o tratamento e tudo mais. Com isso, nós temos a tabela, que de 0 a 5 é um valor fixo, tanto para água como para esgoto. A partir de 6 a 10, vai contando um valor de acordo com o que você gastou em cima do anterior. É meio difícil, e a partir disso, a intenção seria dessa atividade para demonstrar como que é feito esse cálculo. Essa aqui é a tabela que é encontrada na conta de água. E o cálculo para a faixa de consumo de 0 a 5 é um valor fixo, o total é de R$ 44,10. Para as demais faixas, o cálculo é de acordo com a quantidade de metros cúbicos referentes à faixa. Podemos, assim, montar funções para o cálculo total da conta de consumo de água. As funções são definidas por faixas de conjunto, e o conjunto do mínimo são os números naturais. Na conta de água, você nunca vai encontrar, por exemplo, o consumo de 11,5 metros cúbicos de água. Sempre vai estar um número inteiro. E a partir da conta foi encontrada, a partir das faixas, foi encontradas determinadas funções. O que acontece aqui na conta? A partir de que você acha a primeira faixa, você passa para a segunda, contando o valor que você usou dentro dessa segunda faixa. Então, seria aqui, por exemplo, se você está na faixa de 11 a 20, a função vai ser referente à quantidade que você gastou, que no caso é o 13, ele vai somar a faixa 1, mais a faixa 10, e mais a quantidade que você usar dentro da faixa 20. Então, por isso que tem aqui as somatórias de todas as faixas anteriores. Chegando que acima de 80 metros cúbicos, você vai somar R$ 80,00 mais o que você gastar vezes a tabela da faixa, que é de acordo com esses. R$ 15,42 para a água e R$ 13,88 para a tarifa de esgoto. E a gente também fez análise da conta de Salto. E nesse caso, pela diferenciação da conta de Indaiatuba, a análise ela tem um valor meio que fixo entre faixas também, porém ela não tem essa variação entre se somar com a anterior. E o motivo da gente trouxe essa conta, essa questão de uma atividade de conta de água, porque é uma coisa que está no convívio das pessoas. É uma facilidade em que a pessoa ela tem ali na mão para poder estar fazendo alguma coisa, e é uma possibilidade para o professor trabalhar isso dentro de sala de aula. Principalmente porque ela é uma conta de função de primeiro grau, e que é uma conta básica dentro da matemática escolar. Pode passar. Essa daqui é o quadro do cálculo de consumo dentro da conta de Salto. Também utilizei uma conta da minha casa para a realização do trabalho. Pode passar. E nesse caso, a gente fez a definição que o valor a ser pago seria o valor do metro cúbico vezes o valor do metro de água, o metro cúbico de água, mais o metro cúbico utilizado, multiplicado pelo metro cúbico de esgoto, mais o metro cúbico do mês utilizado de tratamento. Aí, para ser mais fácil embaixo, né, a gente fez a somatória do valor do metro cúbico de água, esgoto e tratamento,
multiplicado pelo consumo do mês. Porém, também a gente tem uma faixa de consumo mínima que é de 10 metros cúbicos. Aí pode passar. Aí essa é uma atividade a ser utilizada dentro de sala de aula, em que faz a pergunta para os alunos quanto que uma família, se usar 12 metros cúbicos, teria no valor de gasto no mês. Aí, realizando as contas, ele chegaria que essa família teria uma conta do mês de R$ 70,56. Pode passar. Aí, a outra conta, como na anterior, a gente fez meio que uma conta de ida. Né? No outro exercício, a gente pode trabalhar também a conta de volta. No caso aqui, a família tem um gasto mensal de R$ 60,48. E ao analisarem o orçamento familiar, verificaram que eles precisam diminuir os custos financeiros. Aí vem a pergunta para o aluno, é possível? Ele vai ter que fazer uma análise, vai ter que fazer a conta, meio que inversa, que vai estar no próximo slide, a conta. Aí vem a segunda pergunta, quanto que eles podem reduzir de consumo para que passem a gastar a taxa mínima? E a C, ela envolve um pouco de educação também ambiental. Então, para a gente poder ver que dentro de sala de aula, a gente não precisa necessariamente somente trabalhar a matemática, a gente pode abranger outros temas. Pode passar. Aí, no caso, a resolução seria que a família ela utiliza 12 metros cúbicos por mês, aí ela consegue reduzir a taxa, que a taxa mínima é 10. Aí, pode passar. Aí vem a resposta da C, que ela pode fazer todas as ações para diminuir, que é diminuir tempo de banho, usar a descarga consciência, são coisas que a gente conhece e que a gente pode passar para os alunos. Pode passar, Flávio. Flávio? E por último, nós fizemos um comparativo. Pode falar, Maria. E a gente fez esse comparativo para quê? Nem sempre a conta ela mantém um padrão. Então, o comparativo, nosso limite padrão foi 200 metros cúbicos, e se observar no gráfico, ocorre uma inversão de valores no valor de 159 metros cúbicos. Então, de um valor até lá, é Salto que tá maior, que a taxa de valor dela tá maior. Passou disso, Indaiatuba já fica maior o valor, e de Salto já abaixa. E apesar de parecer linhas, são a junção de vários pontos, que os pontos estão bem próximos. Então, como última atividade, nós trouxemos o problema do papel higiênico. Essa atividade, ela consiste em fazer uma pesquisa em supermercados, que você vai anotar os valores do papel higiênico, a quantidade de rolos, e se há promoção nessas embalagens. Com esses dados anotados, nós analisaremos os valores unitários dos rolos, e se tais valores condizem com as promoções. A pesquisa foi feita aqui em Indaiatuba, em setembro, e usei como padrão os rolos de 30 metros com folha duplas, e as marcas são variadas. Nós temos a marca 1, que tem, e aí estão as tabelas, né? E de acordo, nós temos os valores que seria unitário dentro da quantidade, e o valor unitário pela promoção. Se, por exemplo, aqui, a marca 1, com 12 rolos, se você for pagar pelos 12 rolos, daria 1,32. Mas pela promoção, você fala que você paga somente por 11, então daria 1,44. Nós temos aqui mais duas marcas. Bom, sobre as questões de atividade. Qual promoção abaixo, o valor unitário da marca 1 está mais baixo? Então, por mais que pareça assim, vou levar 24 unidades, você não paga menos pelas 24 unidades. A promoção que se encontra mais em conta é se você levasse a de 12 unidades. O rolo com 12 unidades. A questão 2. Quais marcas representam um valor com menor variação? Então, o que houve melhor variação entre o que foi anunciado e o valor promocional foram a marcas 2 e a marca 4. E a conclusão dessa atividade é a questão sobre a importância da pesquisa de preços. Nem sempre acreditar nessas promoções e que, mesmo apesar dos preços, muitas vezes nós escolhemos o papel higiênico pela marca ou pela qualidade.
E essa observação é que difere a educação financeira da matemática. Se a gente for usar pela matemática, vai seguir pelos números. Mas como é pela educação financeira, pode depender muito mais dos nossos hábitos. Maria? E essas pesquisas de iniciação científicas, elas ainda estão em desenvolvimento. A minha já está mais para finalização, a do Flávio ainda vai até maio, né? E Isso. a gente está nessa parte de buscar atividades didáticas para professores apresentarem em sala de aula. E essas foram 3 opções. Dentro do nosso trabalho, a gente teve mais. Em apresentações anteriores, a gente passou outras apresentações, outras atividades. Essas são as nossas referências principais para essa apresentação, que é a Base Nacional, e também o Luiz Roberto Dante, que é um livro de matemática que a gente utilizou. E com isso, nosso muito obrigada. E tá nossos contatos, quem tiver alguma pergunta posterior, ou no final da apresentação, a gente está aí. Obrigado, Maria Helena. Obrigado, Flávio. É só reforçar isso que a Maria Helena falou, tá bom? Caso vocês tenham comentários, perguntas, ao final das apresentações, a gente vai abrir o espaço, então, para conversar um pouquinho. Então, na sequência, a gente vai acompanhar a apresentação da Naomi, ou Naomi, você me corrija, tá bom? Da Paula e da Rebeca. O trabalho sob o título Podcast Escape, não sei também, Conversas por uma Metodologia Ativa. Naomi, Paula, Rebeca, fiquem à vontade, tá? Para compartilhar a tela, caso vocês tenham apresentação, ou abrir os microfones. Boa noite, professor. A Rebeca que vai apresentar. E já quero falar, né? Sim, amiga. Então tá bom. Já inicialmente falando que dos 2 jeitos que você pode me chamar, professor, eu estou acostumado com os 2, então. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui apresentando o 4º semestre de Letras e também somos estagiárias do PIBID, então esse projeto foi pensado para aplicar quando voltar às aulas presenciais, né? Então, vamos lá. Boa noite. O nome do nosso projeto é Podcast Escape, Conversa por uma Metodologia Ativa. Esse projeto foi idealizado com muito carinho e muito amor por mim, Naomi, Paula e Rebeca. Antes de apresentarmos o nosso projeto por completo, a gente trouxe aqui também uma frase do grande filósofo da educação, né, Paulo Freire, que tem muito a ver também com o nosso trabalho. A palavra não é privilégio de algumas pessoas, mas o direito de todos. Bom, o que é uma metodologia ativa? Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem, que considera a participação efetiva dos alunos, ou seja, englobam os alunos por completo, tanto para reproduzir, tanto para escrever e essas coisas. Aqui nós trouxemos uma pirâmide de aprendizagem de William Glasser, acho que a maioria daqui conhece. Nela consta que a aprendizagem passiva, de 10% a 50%, nós temos ler, escutar, assistir, escutar e ver. Já na aprendizagem ativa, de 70% a 95%, nós temos reproduções, nós temos debates, conversas, ou seja, na aprendizagem ativa é assimilado 95% do conteúdo quando nós estamos conversando, ensinando, debatendo, reproduzindo com outras pessoas. Bom, o que é um podcast? O podcast é um formato de áudio em que o ouvinte pode escutar quando e onde quiser. Basta acessar o serviço de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, ou até mesmo você pode entrar num site específico onde só tenha podcast, ou também você pode fazer o próprio arquivo do download, você pode fazer download do próprio arquivo digital no celular. A palavra podcast une pod e broadcast, sendo que pod significa person on demand
e vem de iPod. Já broadcast significa transmissão. Como vai funcionar passo a passo do nosso projeto? Os podcasts serão semanais, então serão um tema por semana. Lógico que nós vamos dar sugestões de temas, mas ficaremos abertos para opiniões, ideias e sugestões também dos alunos. Nós vamos separar os grupos, vão ser 4 alunos por grupo, esses grupos vão ser separados por ordem de chamada, e cada grupo vai ser responsável por trazer um poema ou uma crônica relacionada ao tema que foi escolhido. Nas rodas de conversa e mediação das professoras, ou seja, da gente, serão discutidos poemas e crônicas trazidos. Essas discussões irão durar 40 minutos e serão gravadas e editadas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Geralmente, uma conversa dura 1 hora ou 2 horas, então, por isso que ela vai ser editada. E vai ter, no máximo, 40 minutos. E vai ser o podcast escape, né, lógico. E nós queremos trabalhar também com, além do ensino médio, o ensino fundamental 2. Bom, nossos objetivos. Nossos objetivos é contribuir para uma formação de alunos mais críticos, reflexivos e incluídos sociodigitalmente. Por que sociodigitalmente? Nós, minhas amigas aqui do grupo, temos vários parentes, vários que são professores, e eles falam a dificuldade que está sendo nessa pandemia, dos alunos terem essa capacidade de entrar no computador e entrar na plataforma que vai ser usada para a aula. Então, além de fazê-los mais críticos, reflexivos e reflexivos, nós queremos incluí-los sociodigitalmente. Utilizar uma metodologia ativa. É como eu falei lá no início, que eles vão ver, né, o processo de criação do podcast. Eles vão ver como vai ser gravado, como vai ser editado, que utensílios nós vamos utilizar, e o processo inteiro. E criar um ambiente de respeito, onde eles se sintam confortáveis para conversar e debater, lógico, né? Isso é o mais importante. E, principalmente, aliar a tecnologia da informação e comunicação à educação. E agora a Paula vai falar um pouquinho sobre a execução do nosso trabalho e os possíveis temas. Obrigada. Boa noite, pessoal. Nossos possíveis temas são raça, gênero, classe, amizade, bullying, saúde mental, arte e amor. Todos esses temas foram pensados com muito carinho, porque a gente acredita que são temas muito relevantes para serem trabalhados em sala de aula. E são temas que podem ser trabalhados tanto com o ensino médio como com o Fundamental 2. Materiais necessários. Microfone, que pode ser utilizado o próprio gravador de voz do nosso celular. Esses aplicativos para gravar, hoje em dia, há diversos gratuitos. E tanto esses materiais como as edições serão responsabilidades nossa. Por que escape? Pensando em criar um ambiente de descontração, onde os alunos possam se expressar por meio da arte, esse nome vem do próprio conceito de válvula de escape. Esse conceito, que vem da mecânica, ele se refere à válvula que abre automaticamente, permitindo a saída do fluido, quando a pressão interna é muito alta e ultrapassa os níveis de segurança. Então, a gente consegue fazer essa relação com a nossa vida, com o nosso dia a dia, quando a gente se identifica com a necessidade de possuir pelo menos uma válvula de escape para o alívio das pressões, das ansiedades e de qualquer situação inerente a qualquer ser humano. Então, a gente espera que os alunos possam enxergar essa expressão por meio essa válvula, que a válvula de escape seja a expressão por meio da arte para os alunos. A autoria e o protagonismo da BNCC. A gente retirou essa competência da BNCC a fim de justificar a nossa tentativa de aliar o protagonismo e a autoria juntamente com as tecnologias digitais. Então, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva dos alunos. Um novo jeito de aprender. Vai ser uma aprendizagem que vai acontecer tanto dentro como fora da escola. Os alunos eles serão estimulados a participar dessa gravação, tendo em vista que eles terão essa preocupação em preparar um bom material para ser disponibilizado para os colegas. Eles poderão escutar inúmeras vezes, a fim de compreender melhor esses conteúdos, e essa exposição dos conteúdos de forma oral também podem ser utilizada por deficientes visuais. O primeiro contato. Antes de termos o primeiro contato com os alunos, o nosso objetivo maior é pedir autorização para os pais e responsáveis para que aconteça a gravação do podcast. Então, a partir disso, o nosso primeiro contato é explicar detalhadamente tudo o que vai acontecer nas nossas aulas durante o projeto, apresentar para os alunos, para aqueles que não conhecem podcast, um podcast de poucos minutos, deixarem aberto para opiniões, ideias e sugestões, principalmente sobre os temas, expor como vamos fazer e quais ferramentas vamos utilizar, de modo que essas dúvidas possam ser sanadas. Agora eu vou apresentar uma enquete para vocês que a gente fez. Essa enquete foi feita de maneira informal para a gente poder coletar informações e opiniões sobre ter um podcast no ambiente escolar. Nós usamos o Google Forms, tivemos 237 respostas e a nossa primeira pergunta era: você é estudante do ensino médio ou fundamental 2? E, infelizmente, 67,5% não era mais estudante do ensino médio nem do fundamental. Entretanto, a nossa segunda pergunta foi: você estuda ou estudou ensino médio fundamental 2 em escola pública ou privada? E 88,2% respondeu que estuda ou estudou na rede pública. E aqui está uma coisa muito interessante, né? Porque até quando a gente lançou essa enquete, muitos amigos meus, eles vieram me perguntar se a gente tinha pensado esse projeto para a rede pública. E aí eu falava, sim, foi pensado para a rede pública. Aí eles, mas vocês vão ter materiais para fazer isso? E quando a gente dizia que sim, apresentava o projeto e falava que era viável, as pessoas começavam a se empolgar. A terceira pergunta foi: se você tivesse a oportunidade de participar de um podcast na sua escola, você participaria? E, para nossa felicidade, 83,5% respondeu que sim, que participaria. E, por último, a quarta pergunta foi: qual é a sua opinião sobre ter um podcast dentro da sala de aula? Você ficaria envergonhado? E aí aqui a gente colocou alguns tópicos que foram recorrentes nas respostas dos alunos de ensino médio, que foi perder a timidez, ajudar, né, a perder a timidez, tornar o ambiente da sala um lugar menos hostil, por ser uma coisa nova, tornar um ambiente mais agradável. Então, a gente ficou muito feliz com as respostas que a gente obteve. E, para finalizar, eu gostaria de ler uma frase da Bell Hooks, do livro Ensinando a Transgredir, que ela diz: é raro que qualquer professor, por mais eloquente que seja, consiga gerar, por meio de seus atos, um entusiasmo suficiente para criar uma sala de aula empolgante. O entusiasmo é gerado pelo esforço coletivo. A visão constante da sala de aula como um espaço comunitário aumenta a probabilidade de haver um esforço coletivo para criar e manter uma comunidade de aprendizado. E é isso que a gente quer com o nosso podcast, mostrar para os alunos que eles têm voz, que eles podem usar a voz deles. Uma coisa interessante, uma resposta que me chamou muito a atenção, foi que um aluno de ensino médio ele falou assim: seria legal participar de um podcast, mas o que eu teria para falar se eu não tenho uma formação? E a gente quer mostrar para os alunos que eles não precisam saber de tudo e de todas as coisas para serem participativos na sala de aula, que eles têm sim muito o que ensinar, que nós professores temos muito sim o que aprender com os alunos, e criar uma sala de aula onde haja colaboração entre os alunos, né? E foi isso o nosso projeto, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por nos ouvir. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Naomi. E obrigado, Paula. É isso? Paula, tá?
pela apresentação de vocês. E a última apresentação, então, é o Flávio, o Rafael e o Lucas, que vão falar sobre o trabalho também, sobre o título Carpe Diem, plantando a semente do conhecimento, certo? Rafael, Lucas, Flávio, fiquem à vontade, hein? Certo, vou começar a apresentação aqui. Apanhar aqui de novo. Outra tela cheia. Pronto. Todo mundo está vendo? Sim. Carpe Diem, plantando a semente do conhecimento, é o título que nós demos à nossa participação no PIBID. Essa apresentação vai ser feita por mim, pelo Lucas e pelo Rafael. E vamos lá. Eu sou o Flávio, sou estudante de licenciatura em matemática e atualmente também estudo sobre educação financeira. Gosto de assistir seriados, filmes, tal. Gosto de jogos e atividades que envolvem lógica, trabalho com projetos de engenharia civil e sou mosaicista. Sou o Lucas, né, também estudo em licenciatura em matemática, né, no Campus Alto aí. Amo matemática, acho matemática uma matéria muito linda, por isso estou fazendo. Fora do mundo da matemática, eu amo esporte, tudo que tem na TV eu gosto pra caramba de parar e assistir. E esse sou eu. Boa noite, eu sou o Rafael, sou estudante de licenciatura em matemática, gosto de ler e desenhar, gosto de cozinhar. Basicamente isso. Bom, primeiro a gente gostaria... Nós fizemos essa apresentação porque foi a mesma apresentação que nós fizemos para os estudantes da oitava série que nós tivemos contato nesse final de semestre. Então, agora a ideia é apresentar o que seria o PIBID. O PIBID é o Programa Nacional de Formação de Professores do MEC, que visa proporcionar aos discentes, aos estudantes dos cursos de licenciatura, a inserção no cotidiano das escolas públicas e da educação básica. Ele visa incentivar a formação dos docentes, contribuir para a valorização do magistério, elevar a qualidade da formação inicial dos professores, inserir os licenciandos no cotidiano das escolas públicas, incentivar as escolas públicas de educação básica, contribuir para a articulação entre a teoria e a prática. Uma outra informação sobre o PIBID. Espera aí, já passo, Rafael. Uma outra informação sobre o PIBID é que nós, estudantes, nós somos bolsistas. Nós recebemos bolsa para essa atividade e para esse projeto, para esse programa, nós contamos com a assessoria, coordenação, orientação dos professores Anderson e do Márcio Pironel, pela instituição, pelo IFE, e pela escola, que é a Escola Estadual Tancredo Amaral, eu acho, a orientação do professor Guilherme. Eu vou comentar um pouco sobre as expectativas que nós tivemos antes de começar a atuar realmente com os alunos. Como uma nova experiência, nós sempre temos aquele fascínio e medo do desconhecido. Nós não sabemos o que vamos enfrentar, acabamos ficando empolgados, acabamos ficando preocupados com a impressão que vamos causar. E com nós não foi diferente, né? Nós vamos ser futuros professores e, ao ter uma oportunidade dessa, nós ficamos bastante empolgados com as atividades que poderíamos realizar.
causar uma impressão, diversificar para não cair na mesmice, né? Somente quando é com alunos mais jovens, a gente tentou procurar uma maneira de cativar, de chamar a atenção desses alunos. Pode passar. Para nós e para os alunos foi uma nova rotina. A gente acabou fugindo do nosso cotidiano, uma experiência nova que acabamos entrando. E né, nessa semana de planejamento, que foi a semana inicial, nós pensamos nas atividades, pensamos em como iríamos fazer nossa apresentação. Nós optamos por usar uma linguagem mais atual, que seriam os memes. O pessoal mais jovem, todo mundo conhece os memes, então a gente tentou inserir nesse contexto e usar os memes para a educação. Nós conhecemos o professor Guilherme, né, que é o responsável, é o nosso tutor no Tancredo, né, em relação ao Tancredo, e conhecemos alguns dos alunos também. Bom, primeiramente quero pedir desculpa, eu não falei boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem. Bom, é o nosso primeiro encontro, como o Rafael já citou, a gente pensou em levar os memes, né, como apresentação, né? Trabalhar, né, essas piadas, né, que também pode trazer um conteúdo por trás delas, e foi isso que a gente fez neste primeiro encontro, né, realizado pelo Google Meet. Né, houve uma participação de 5 estudantes, né, do 8º ano A, e não houve muita interação, né, nesse primeiro encontro. Acho que eles estão até um pouquinho com vergonha, né? Acho que pode passar, Flávio. Né? E eles demonstraram uma grande interesse, né, em saber como que é o Instituto Federal, né? A gente apresentou os slides e no fim sobrou um tempinho e eles apresentaram esse interesse de saber como que é, né, o Instituto Federal. Pode passar, Flávio. Bom, aí veio o segundo encontro com eles. E nesse segundo encontro a gente resolveu a lista, né, que o professor Guilherme disponibilizou para a gente. E tiramos as dúvidas que foram aparecendo durante as listas, né? Também houve uma pouca interação por parte dos estudantes nessa semana também. Mas uma coisa que ficou evidente é que eles não tinham pegado a lista antes para ler e tentar fazer os exercícios. Mas durante, né, esse encontro, eles tinham essa preocupação não é preocupação, né? Eles tinham essa vontade de tentar responder primeiro, né? Entregar a resposta primeiro. Eu achei legal. Pode passar, Flávio. Bom, no terceiro encontro, né? Para mim foi o melhor de todos, né? Pela questão da interação que os alunos teve, né? Foi um encontro mais movimentado, né? Mais participativo mesmo, né? E foi mais interessante para mim, como, né, junto com o Rafael e com o Flávio, né? Como né? Vamos botar entre aspas, né? Os professores ali, né? E foi muito interessante, né, essa participação. Resolvemos a lista também da semana, né? E, de novo, né, eles com aquela vontade de ser o primeiro a responder e responder corretamente, né? Pode passar, Flávio. Isso, de novo? Vamos lá. A semana 4, né, o encontro 4, foi também realizado pelo Google Meet, né? E aí os alunos, no fim da última semana, do último encontro, né, do terceiro encontro, a gente sempre faz aquela pergunta, né? Tem dúvida, sugestão, alguma coisa? E eles apresentaram essa sugestão de realizar meio que uma aula, né? Apresentar o conteúdo para eles antes de resolver a lista, né? E aí a gente apresentou
esses slides, né, com conteúdo, que era a probabilidade. Por sinal, foi quarta-feira agora. E depois vamos resolver as listas, né? Conforme foi apresentado pelo professor Guilherme também, falando sobre a gente resolveu as listas. Participou 5, teve uma participação de 5 também, né, alunos aí. E uma coisa que eu queria citar, bem legal, deste quarto encontro, é que uma menina, né, a Ana Júlia, ela abriu a câmera, né, para falar com a gente. Foi uma coisa muito interessante, né, porque até então ninguém tinha aberto a câmera. Eles falavam, a Ana Júlia, né, que era a mais comunicativa, né, da sala, falavam pelo microfone ou pelo chat, né, que tem. E ela abriu a câmera, né, neste último, acabou sendo o nosso último encontro, e foi uma satisfação, né, ela abrir a câmera e conversar com a gente, né, ela mesma falou, né, assumiu, né, como aluna, né, que é uma coisa que os alunos deveriam fazer, né, assim, até por respeito, né, por uma questão, né, ter uma participação melhor, né, dentro da aula, e eu, falando por mim, eu achei fantástico ela ter aberto a câmera para conversar com a gente, né? Você vai comentar agora, Flávio? Bom, no fim, né, do encontro, a gente disponibilizou um formulário, né, para eles avaliar a aula, os encontros que teve, né? E aí a gente pegou esses 3 comentários que foram feitos pelos alunos, né, que foram assim marcantes, né? Porque, ó, por exemplo, o primeiro comentário, né? Esses momentos são super importantes, né? Os encontros, né? Eles não vinham fazendo uns encontros assim, né? E aí do nada a gente aparece com esses encontros, né? Resolvendo as listas com eles, né? Apresentando um jeito de resolver a questão, né? E aí vem esses comentários, né? Esses momentos são super importantes, né? O segundo comentário, né? As aulas são muito boas e eles ajudam bastante quando estamos com dúvidas, né? Então, é um feedback caloroso, né? Se assim a gente pode dizer, né? E muito legal, né? Porque eu não sei o Rafael e o Flávio, mas, assim, foi apresentado que é uma sala que não tinha problemas com matemática, né? Eles sabiam se virar. Então, para mim, eu achei assim, poxa, não vai aparecer ninguém, né? E no fim acabou aparecendo bastante gente e houve essas surpresas, né? A menina abrindo a câmera, esses comentários no final, né? Então foi bem gratificante. Eu gostei bastante. Pode passar, Flávio. Após a realização desses encontros, esse ano basicamente já acabou esses encontros e agora nós vamos nos preparar para o ano que vem. E com isso nós já obtemos experiência, sabemos como que funcionam as coisas, vamos planejar novas atividades. Também tem aquela questão de que vai mudar a turma, então a gente vai ter que começar tudo novamente, conhecer as pessoas do zero e saber como trabalhar com elas. Como, repetindo, né, nós já conseguimos uma certa experiência, com isso nós vamos conseguir elaborar melhor as atividades, procurar a melhor maneira de atrair a atenção dos alunos, corrigir os erros que foram encontrados, né, nessa tentativa atual, e basicamente é isso. Tem sempre aquela questão, né, se ano que vem a gente ainda vai estar pelo Meet, vai estar tendo esses encontros virtuais, ou se a gente já vai estar no presencial, tem um contato mais direto com os alunos, né? Pode passar. Comentando um pouco sobre o título do nosso trabalho, o Carpe Diem, é uma expressão latina que significa aproveite o momento. É basicamente isso que a gente tem que fazer, né? É um momento breve, foi um momento breve que a gente teve,
só que o momento que vai ficar marcante para o nosso início de carreira, que nós tivemos nosso primeiro contato como docentes, tivemos nossa primeira reação dos nossos alunos, então tivemos um contato maior para ter uma noção da carreira que nós vamos seguir. E espero também que para os alunos tenha sido importante tanto quanto foi para a gente, né? Então, basicamente seria isso. É isso, muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos. Obrigado, Lucas, Rafael, Flávio. Gente, então, vocês viram que eu acabei de fazer uma confusão com os links, certo? Vocês me desculpem aí, porque quando eu fui gerar lá, deu errado, mas agora tá certo, tá bom? Vocês acessem lá no chat, então, por favor, o link. E eu vi que a Priscila e a Eliane têm perguntas, bom, a gente não vai ter muitas perguntas, tá? Porque pelo avançado da hora, mas Eliane, você pode começar e depois a Priscila faz as delas. Pode ser? Pode sim, Anderson. Pessoal, só queria parabenizar muito vocês. A gente, assim, são todos meus alunos, né? Todos que apresentaram. Então, a gente fica, assim, muito orgulhosa vendo todo mundo, vocês saírem do lugar de estudantes, né? Para se expor mesmo, com autonomia, com trabalhos mais de autoria de vocês, que tem um toque de vocês também, né? E eu queria perguntar, que cada um falasse rapidinho, assim, uma palavra, mas eu queria ouvir de todo mundo que participou, que são trabalhos muito voltados à educação, né, tanto o PIBID, quanto o trabalho de educação financeira, quanto a Isabelle. Eu queria que cada um falasse um pouquinho de que forma esses trabalhos dos quais vocês estão participando, esses projetos, eles contribuem e motivam vocês a se tornarem educadores. Assim, uma palavrinha, uma frase. Eliane, tá? deixa eu aproveitar então. Priscila, você pode, como a sua pergunta é geral para todos, Priscila, você quer fazer a sua e eles já emendam as duas perguntas e a gente vai encaminhando para o encerramento? Acho que otimiza mais. Pode ser sim, Anderson. Boa noite para todo mundo. Eu também gostaria de dar parabéns para todos. Os trabalhos são muito bacanas. Também estendo aí os meus cumprimentos aos professores, né, que estão orientando esses trabalhos. Peço licença para mandar um abraço especial para as minhas alunas que apresentaram hoje, me encheram de orgulho. E a minha pergunta na verdade, uma pergunta pontual para uma aluna, né? É para a Isabelle. Eu só gostaria de saber quantas pessoas participaram das oficinas de redação. Eu fiquei curiosa, tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Foi um grande prazer. Obrigado, Priscila. Vamos começar pela ordem, tá bom, gente? Isabelle, você já acaba respondendo a pergunta da professora Priscila e já emenda a pergunta da professora Eliane, tá bom? E aí, na sequência, Flávio já pode falar diretamente, Flávio e Maria Helena, e assim por diante. Isabelle? Tá. Vou responder a pergunta primeiro da professora Eliane e depois da professora Priscila. Para mim, foi o conhecimento e a prática, principalmente em tempos de pandemia, né? Principalmente no ensino remoto. E também os desafios da tecnologia, né? Que a gente está tendo, porque de repente o computador para de pegar, o aluno não vem na aula, essas coisas assim, por causa das ferramentas que tem a tecnologia. Isso é uma contribuição que eu estou tendo agora e que eu posso ter futuramente. E também a questão da língua portuguesa, né? Que eu estou aprendendo bastante, várias coisas, né? Conforme o projeto vai se desenvolvendo, eu vou aprendendo mais coisas sobre a língua portuguesa, tanto dentro da sala de aula, né, que a gente tem no ensino remoto, quanto nas pesquisas que eu realizo, para saber também que da língua portuguesa, que vai da escola até a faculdade. E respondendo a pergunta da professora Priscila, até o momento foram 8. Foram 8 alunos que participaram. E ainda iremos abrir novas inscrições, né, Isabelle? Porque o projeto da Isabelle iria até o mês passado,
e esse mês foi prorrogado até janeiro, acredito, né, janeiro ou fevereiro. Isso, para a gente reforçar, como a gente vai ter o Enem agora em janeiro, a gente vai reforçar mais um pouco sobre possíveis temas e outras coisas a mais da redação do Enem. Obrigado, Isabelle. Maria Helena. Por Flávio, nada. você pode falar por último lá junto com o Rafael e o Lucas, tá bom? Só para a gente organizar aqui. Maria Helena. Bom, esse trabalho ele teve uma grande diferenciação na minha vida, eu diria, porque dele eu consigo me ver trabalhando esse tema dentro de sala de aula, não somente com alunos, mas também com adultos. E além desse tema, eu já tenho imaginação para o meu tema de doutorado. Então, tipo, esse trabalho já me puxou para o meu doutorado. Então, essa é a grande importância desse trabalho para minha vida. Naomi, Paula, Rebeca. Será que elas estão ouvindo? Senão, ou vou pular então, Flávio, Rafael e... Ah, a Rebeca apareceu. Não? Eu ia colocar o fone, mas eu vou falar sem fone mesmo. Tá ótimo o áudio. Eu concordo com o que a Maria Helena falou, né, que tanto o PIBID quanto esse trabalho que a gente desenvolveu dentro do PIBID, ele é muito importante, como se fosse uma prática, né? Isso é o intuito do PIBID e é algo que eu acho muito importante. Eu lembro que nosso professor Maurício, ele falava pra gente, né, que um médico faz residência, né? O piloto também, ele não sai aí pilotando. E por que o professor, ele entra na sala de aula tão despreparado? Então, eu acho muito legal que a gente está tendo esse preparo, é como se fosse né, uma preparação mesmo. Está sendo muito enriquecedor. E eu acredito muito que isso vai, de fato, fazer de nós professores melhores. Obrigada. Obrigado, Rebeca. A Paula está aí, ou Naomi também? Vou por falar. Aí? Bom, faz as falas da Rebeca, né, as minhas também. É uma grande motivação para mim estar participando desse projeto. Espero que ele dê certo de fato. Quero muito que ele seja executado. E é isso, eu me sinto feliz e realizada. Obrigada. A Paula está por aí? Eu vi que ela saiu aqui, não sei se ela conseguiu, tá? A Rebeca escreveu que acabou a energia. Tá? Uau! Bom, tudo bem, então vamos pular. Flávio, Rafael e Lucas, por favor. Agora eu consigo falar? Manda ver. Poxa, eu fiquei quase a apresentação inteira do PIBID sem conseguir falar e eu achando que o Lucas estava me cortando. Poxa. Então, a questão primeiro do PIBID é essa experiência nova com relação ao Google Meet, né? Que a gente não sabe muito bem como que é essa interação que nós temos a posição como aluno, vemos essa posição. E no Google Meet, com a apresentação com o pessoal da oitava, a gente estava do outro lado, né? É a gente que recebe o silêncio, é a gente que recebe a não interação. Por mais que foi divertido a interação de uma aluna, que foi mais ela participou mais na última aula, todas as outras aulas eram um silêncio, era uma pessoa ou outra que respondia, dificilmente apresentava uma dúvida, dificilmente apresentava alguma coisa. Então, isso está sendo legal, essa experiência. Então, a palavra que seria com relação ao PIBID é experiência. E com relação ao trabalho de iniciação científica, está sendo a questão da busca por conhecimento, né? Da junção da matemática com o cotidiano. Tanto que a matemática, às vezes, fica distante da gente, né? Nem eu trabalho com engenharia, então eu tenho acesso à matemática constantemente. Mas a maioria das pessoas acha a matemática complicada, mas a educação financeira ou a matemática financeira está aí com a gente a todo momento.
Só. Rafael? Então, para mim, a importância desse trabalho é começar a responder uma pergunta que eu me faço desde que eu comecei a faculdade. Seria o tipo de professor que eu quero ser. Eu ainda não tenho uma resposta definida para essa pergunta, e os professores, né, do IF são minhas referências, e são neles que eu vou me baseando, vou vendo que eu gosto de um professor, e vou reunindo experiências. Basicamente é isso, essa experiência serve para mim para dar um norte para que tipo de professor eu quero me tornar. Lucas? Bom, esse trabalho ele me fez me avaliar como aluno, né? Essa questão do silêncio, né, que o Flávio citou, né, para mim foi uma questão. Depois no fim, né, teve toda a surpresa da menina, né, abrindo a câmera, para mim foi bem legal. Então, para mim avaliar mesmo, né, para que eu seja um aluno mais participativo, né, e que interaja mais, né, também. E também é o que o Rafael e o que o Flávio falou na questão da experiência, né? É muito importante para adquirir experiência, porque, como foi falado no encontro anterior das 7 horas, né? Que estavam os professores falando lá. A faculdade, ela dá toda a teoria, mas a prática muitas vezes fica meio que no vazio, né? A gente, né? E o PIBID, ele vem e dá essa amostra pra gente, né? Então, é isso aí, experiência. Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que deu esse depoimento, tá, gente? Acho que as palavras dos colegas aí eu já perdi a palavra, né? Me ajuda aí, gente. Assim, eu fico atendido, mas não é uma palavra boa, atendido. Eu fico contemplado. Contemplado, obrigado. Pessoal de letras, olha, ficou dando uma dessa aí. Contemplado com a fala dos colegas, assim, porque pra gente, professor, docente, né, é muito gratificante mesmo ver os nossos alunos e alunas atuando, assim, acho que produzindo mais do que atuando, né, e acho que é um exemplo, né, para todo mundo que está aqui ouvindo, assistindo, enfim, né, que essa é a nossa vocação mesmo, né, eu acho que a gente, enquanto professor, a gente não para de estudar, né, e a gente sempre tá buscando se aperfeiçoar, e acho que o nosso evento, ele vem para contribuir com isso. Gente, eu tô fazendo umas fotos aqui, vocês não sabem, né? Mas eu tô printando as telas aqui, tá bom? Abre a câmera, todo mundo, gente. Nossa, aí, ó. Eu posso ler aqui a resposta da Paula? Pode, por favor, claro. Enquanto o pessoal vai abrindo as câmeras. Assim, até que a gente vai fazer prints. Vamos carregar a banda só um pouquinho, vai. Vai lendo, Rebeca, por favor, que enquanto a galera vai abrindo, você lê. Sobre o podcast Escape, ela escreveu: experiência própria, de num determinado momento precisar dessa válvula de escape e não ter como aliviar a pressão. É isso, experiência própria, significa muito para mim. E do PIBID, por ter esse primeiro contato com a sala de aula, ter experiência e ter certeza do que escolhi como profissão. Obrigado. Peraí que eu tô printando aqui, gente, ó. Quem for vai abrindo, eu tô printando, assim. Então, beleza, gente. Acho que a gente encerra, então, essa sessão aqui de apresentação de trabalhos, tá bom? Agradecendo todo mundo, não só os que apresentaram, mas principalmente o pessoal que tá aqui acompanhando, né? Tão importante quanto a presença de quem apresenta, de quem assiste e participa, tá bom? Vou deixar fazer o merchan aqui, né? Então, amanhã a gente encerra nosso evento com palestras específicas. Deixa eu ler aqui, porque os títulos são gigantes e eu não decorei, tá bom? Então, a palestra da Priscila tá bombando, viu, Priscila? Tá? Sucesso de público e de audiência, língua, identidade e preconceito linguístico, uma prosa sociolinguística sobre a fala caipira. Tem pouquíssimas vagas, convidem seus colegas a se inscrever, porque o Meet é limitado a 100. Depois, isso o pessoal mais voltado para letras, mas é aberto, obviamente. Depois tem a palestra
gamificação, extensão universitária, educação em tempos de comunicação digital e fake news, que vai ser coordenado pela professora Joana, isso mais voltado ao pessoal de especialização, extensão e tudo mais, tá? E aí o pessoal da matemática, eu estou ajudando a organizar uma palestra chamada As Competências Docentes para Além da Sala de Aula. Beleza, gente? Então fica o convite amanhã, a gente finaliza com 3 palestras simultâneas aí também, e aí, né, cada um no seu quadrado, mais ou menos, né, que a gente fez uma mistureba hoje, mas aí depois a gente amanhã volta para casinha de novo, certo? Tô brincando, não, brincadeira. Mas é legal essa troca, né, porque é a única oportunidade do pessoal de letras saber o que o pessoal da matemática está fazendo, o pessoal da matemática saber o que o pessoal de letras está fazendo, embora não consigam ver os colegas da mesma turma, mas depois vocês assistem a gravação, né? Então é isso, gente. Alguém mais quer um tchau aí? Bom descanso para todo mundo, tá joia? E até amanhã. Tchau e boa noite aí. Até mais. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Hoje teve mais câmera aberta. Eu gostei de abrir a câmera aí. Então, o Boa pessoal noite, aprende. tchau, boa noite. Tá, o pessoal aprende e deixa a câmera aberta mais vezes. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.